Irmãos, nós estudamos no primeiro momento que nós enfrentamos uma oposição muito grande para destruir a nossa alegria. As circunstâncias. E as circunstâncias que nos envolvem, que nos cercam e que cercaram o apóstolo Paulo, especialmente na vida dele, não foi capaz de destruir aquele sentimento verdadeiro e que o fazia continuar a obra de Deus alegremente. As circunstâncias mais adversas. Lembre-se que o apóstolo Paulo escreve essa carta por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, e ele está prisioneiro em Roma. Ele tinha um enorme desejo de ir a Roma, havia feito algumas viagens missionárias, mas ele não ainda estava em Roma como ele gostaria. Mas ele é levado a Roma agora como prisioneiro. As prisões na situação do apóstolo Paulo, que aguardava julgamento, eram prisões especiais. Ele estava prisioneiro em domicílio, mas o fato de ele estar numa casa não significava dizer que Roma teria de prover todos os recursos para Paulo. Ele, como prisioneiro em Roma, ele tinha que pagar o aluguel da sua casa, tinha que comprar mantimento, ele tinha que comprar caneta para escrever as suas cartas, enfim, ele tinha que manter o seu sustento na prisão. Era uma prisão domiciliar, mas era ele quem sustentava. E como ele não trabalhava porque estava preso, ele contava com as ofertas das igrejas por onde ele havia passado. E aos Filipenses ele vai então mencionar que ele fica muito feliz pelo fato daquele povo se lembrar dele. E um daqueles que trazem a oferta ao apóstolo Paulo é Epafrodito, e traz oferta, traz mantimentos. Tem pessoas que vão e vêm ao encontro dele. Timóteo é um desses. E agora Timóteo é recomendado por Paulo para voltar àquela região de Filipos, que não tinha sequer uma sinagoga na região de Filipos. Filipos era uma cidade praticamente onde muitos ex-combatentes romanos, italianos viviam. E Paulo, quando passa por aquela região a primeira vez, ele não encontra nenhuma sinagoga. Ele vai encontrar algumas mulheres que estão no rio, inclusive uma delas chamada Lídia. Ele vai então falar àquela mulher, vai falar à família daquela mulher, fica na casa daquela mulher, e depois esta família continua a fazer a obra da evangelização, e o evangelho cresce naquela cidade, mas não há sinagoga nessa cidade. Paulo não volta a nenhuma sinagoga na cidade de Filipos, mas essa cidade tem pessoas. E Paulo agora vai dizer que existem pessoas que buscam os seus interesses e não os de Cristo. Então eu deduzo aqui, irmãos, aliás, essa dedução não é minha, eu estou tomando emprestada de um livrinho que eu recomendo aos irmãos lerem, se conseguirem. Esse livro você pode baixar na internet. É o livro Seja Alegre, de William Wisby. Esse homem escreve um livro baseado nas experiências do apóstolo Paulo, fazendo um estudo profundo da vida dele e dizendo que, assim como o apóstolo Paulo, apesar de todas as coisas, apesar das circunstâncias, apesar da ansiedade, apesar das pessoas, você pode viver alegria na vida cristã e você pode ser uma pessoa alegre, sim. E eu tomo emprestado então esse nosso segundo estudo para falar de alegria na vida cristã nos relacionamentos. Apesar das pessoas, você pode ter alegria, viver alegremente. Porque se há alguma coisa que a gente tem conhecimento, é que há pessoas que são capazes de minar a nossa alegria.
Existem pessoas que têm a capacidade de nos entristecer, de nos colocar para baixo. Eu quero pensar aqui algumas pessoas, alguns tipos de pessoas que são capazes de minar a nossa alegria, de tratar com a nossa felicidade com descaso e fazer-nos pessoas tristes, pessoas que estejam sempre por baixo delas. Você estudou hoje pela manhã que uma pessoa egoísta, ela é terrível, não é verdade? Então eu entendo que a primeira pessoa que pode roubar a tua alegria, a nossa alegria, são quando elas são egoístas e egocêntricas. Essas pessoas, elas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. É o que diz no verso de número 3 e de número 4 do capítulo 2. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, pessoas egoístas não cuidam dos interesses alheios. Elas só se importam consigo mesmas. Elas só querem saber de si próprias. Pessoas assim, que você e eu conhecemos, quando você convive com pessoas que buscam seus próprios interesses, é terrível. Porque essas pessoas, querido, são pessoas que só vivem para si mesmas. São pessoas que têm a capacidade de nos tornar objetos de seu próprio prazer pessoal, de sua satisfação. Elas vão nos diminuindo e nos tornam não pessoas, mas nos fazem, na realidade, coisas. Elas não se interessam por nós, elas não se interessam por você, porque a sua autossatisfação é tão grande, tamanha é, que você não é importante para ela. Você é uma coisa qualquer, você é apenas algo mais. E essas pessoas, é como se nós existíssemos para elas apenas para satisfazer os seus desejos, os seus interesses. E quando nós não as satisfazemos, nós deixamos de ser interessantes. Você conhece gente assim? Você conhece gente que só pensa e só olha para você para que você faça alguma coisa por ela? Se você deixa de fazer alguma coisa por ela, você não interessa mais? Se você deixa de satisfazer os seus desejos, as suas vontades, você não nos interessa mais? São pessoas egoístas que nos abusam, que abusam de nosso ser, de nossa vida, e elas querem ser melhores do que nós. Elas estão constantemente abusando de nós, da nossa bondade, abusando da nossa fidelidade, abusando do nosso amor, abusando da nossa comunhão. São pessoas que só se preocupam consigo. Pessoas assim, elas roubam a nossa alegria, elas minam a nossa satisfação na vida cristã. Elas nos prendem emocionalmente, até porque elas, de tanto abusar, de tanto nos sugar emocionalmente, elas passam a nos ignorar. Nós somos ignorados por ela, não somos interessantes. São pessoas que tentam nos diminuir e nos ignoram. Imagine conviver com uma pessoa que sempre te diminui, sempre está te olhando de cima para baixo, sempre colocando você como alguém que jamais atinge os desejos que ela tem no seu coração. Você não consegue atingir o patamar que aquela pessoa estabelece para a sua vida. São pessoas que machucam-nos, nos aprisionam e fazem-nos entristecer. E a nossa alegria vai sendo minada. Nós vamos perdendo a satisfação. Em nossas igrejas, nós estamos cheios de pessoas que perderam a sua alegria, a satisfação de estarem na casa de Deus, porque outros roubaram a sua alegria, minaram a sua satisfação, tentaram colocá-las como coisas, como objetos.
E essas pessoas acabam de tanto serem machucadas por pessoas dessa maneira, acabam se achando pequenas, insuficientes, inadequadas, incapazes, incompetentes. Elas vão nos diminuindo tanto que nós vamos achando que talvez seja verdade o que elas estão falando. Nossa autoestima vai sendo tão machucada, tão maltratada, e nós vamos nos diminuindo. É por isso que você vê muitas pessoas em nossas igrejas dizendo assim: eu não vou fazer nada não vou me envolver na igreja porque eu não sei fazer mesmo, tem gente melhor do que eu, tem gente que sabe fazer melhor do que eu. E outras dizem: não adianta, tudo que eu faço ninguém reconhece, ninguém valoriza. E o primeiro que leva o pato é o pastor. O pastor não valoriza, o pastor não olha, o pastor não me vê. Porque essas pessoas um dia foram machucadas, a sua alegria foi roubada. Outro tipo de pessoa que tem a tendência de acabar com a nossa alegria são pessoas que nos cobram lealdade indevida. Paulo vai falar lá no capítulo 4, Paulo vai falar de duas mulheres. Aliás, essas duas mulheres eu nunca vi ninguém com esses dois nomes, a não ser aqui na Bíblia: Evódia e Síntique. Para os jovens que vão casar futuramente e terem filhos, é um bom nome bíblico: Evódia e Síntique. Duas filhas, Evódia, Síntique. Só a graça de Jesus, né? E só na igreja de Filipos e a tia da Patrícia que tem esse nome. E 9 ainda por cima, né? Eu acho que isso é uma maldade que se faz com o filho. Botar o nome de Síntique, de Evódia, né? Mas, brincadeira à parte, irmãos, essas duas mulheres, o apóstolo vai falar que elas agora estão brigando na igreja. E o afeto delas está machucado. Paulo então vai mandar um recado, mandar uma mensagem para elas se acertarem. E é interessante falar aqui de mulheres, né? Mas a gente sabe que quando duas mulheres brigam, elas querem na verdade saber de que lado você está, né? Duas mulheres, olha, eu tenho duas mulheres em casa, minha mulher e minha filha. Quando as duas brigam, elas vêm para mim: pai, o que é que você acha? Aí eu falo assim: misericórdia, né? Porque você não tem jeito. Elas cobram. E mulher, quando briga, não tem jeito, elas cobram posicionamento. Eu fico imaginando agora essas duas mulheres, Evódia e Síntique. Elas olham lá e mandam uma carta lá para o apóstolo. Se tivesse celular na época, né, elas ligariam para o apóstolo: Paulo, me diz aqui, ó, está acontecendo isso, de que lado que você vai ficar? Você vai ficar do lado da Síntique? E a Síntique, por sua vez, pega o telefone: você vai ficar do lado da Evódia? Você tem que tomar uma posição, Paulo. Não dá para viver em cima do muro. De que lado você está? Mulher, quando briga, você está no meio, meu querido, sai de perto. É a melhor coisa a fazer. Quando as pessoas nos exigem uma lealdade indevida, elas nos colocam numa situação de perder. Porque se você fica de um lado de uma, você perde para outra. Se você fica do lado da outra, você perde para o lado de uma. Você está sempre perdendo. Você nunca está ganhando nada. Você só perde. Você acaba sendo cobrado por uma lealdade que não é devida. Quando os nossos amigos em comum brigam, nós ficamos muitas vezes numa situação delicada. Nessa situação de perder, eles são nossos amigos. E eles nos cobram. E quando nos cobram, a nossa amizade que possuímos sobre ambos acaba sendo minada. Nós nos entristecemos primeiro porque vemos que eles estão brigando,
E nos entristecemos porque eles estão cobrando de nós uma posição. E às vezes não tem nada a ver com a briga. E essas pessoas minam a sua alegria, te entristecem. Se ficamos do lado de um, o outro fica triste. Se o outro, você fica do lado do outro, o outro se entristece. Isso acontece muito quando alguns casais brigam. E o bom senso deles, que não é nada de bom senso, levam eles para os filhos. Os filhos acabam sendo colocados numa posição semelhante. De que lado eu fico? Do lado do papai ou do lado da mamãe? Os filhos, por sua vez, quando brigam, os irmãos cobram dos pais. De que lado você está? Para quem tem filho único não tem problema, né? Mas quando você tem dois, o couro come. É a irmã que sofre, né? São dois homens, quando eles brigam lá, a irmã que sofre, né? Então nós vivemos essa situação. Isso, irmãos, não é que seja deslealdade, mas é uma lealdade indevida. E quando essas pessoas nos cobram isso, nós nos entristecemos, nos machucamos, e a nossa alegria vai se afastando de nós. Essa situação, irmãos, é semelhante àquela situação que o pastor contou, a história da mãe judia. E eu já contei aqui uma vez que ela pegou, final de ano, ela deu de presente ao filho 2 camisas. E quando o filho estreia, usa a primeira camisa, ela pergunta o seguinte: não gostou da outra, não? Ela dá 2 camisas para o filho, quando o filho bota uma, ela vai: não gostou da outra? Né? Deveria usar a branca. Usou que não deveria, né? Mas nós vivemos assim, irmãos. É sempre perdendo. Essas pessoas nos deixam numa situação de culpa, para você não dizer que está dando razão a um, ou não dizer que está dizendo a outro. Pessoas têm essa capacidade de nos fazer sofrer com pequenas coisas. Outro tipo de pessoas são aquelas que nos julgam. E é muito ruim quando a gente é julgado por outros, não é verdade? No meio cristão não deveria haver isso, porque a Bíblia diz que você não deve julgar para não ser julgado. Mas nós julgamos. E sempre estamos julgando o outro. E quando você é julgado por alguém, você sofre, você se entristece. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a igreja de Corinto e ele vai fazer a sua defesa, nós lemos isso na semana retrasada, no capítulo 11 da sua segunda carta. Ele vai fazer a sua defesa, a defesa do seu apostolado, e ele vai dizer: olha, esses aí, esses que me julgam, eu poderia dizer que sou melhor do que eles, no entanto não faço. Então ele se sentia julgado. Isso machucava o apóstolo Paulo, isso o deixava abatido. Mas ele, quando vai escrever aqui, ele vai dizer que não importam essas pessoas, esse tipo de situação não é capaz de tirar a sua alegria, não pode tirar a sua alegria. São pessoas que acabam nos machucando. Eu fico particularmente, muito irritado, irmãos, quando eu vejo alguns líderes religiosos que são verdadeiros abusadores. Eles apontam o dedo para as suas ovelhas, eles as criticam, eles as julgam, e elas são ovelhas machucadas, maltratadas, quando deveriam ser cuidadas na realidade. E isso me irrita. Basta ir à televisão, isso é colocado na televisão, internet, em todo lugar você vê esse tipo de pessoa. Isso me irrita ver pessoas julgando outras. Mas eu também sei que em algum momento eu julgo alguém.
Isso me irrita saber que eu também sou um julgador e que sou capaz, muitas vezes, de roubar a alegria de alguém. Me entristece saber que, como servos de Deus, nós somos julgados e muitas vezes, talvez poucas, julgamos as pessoas também. O apóstolo Paulo está sofrendo por causa das pessoas que ele ensinou e que não cresceram, não amadureceram e não são capazes de discernir um caminho saudável na sua vida. Outro tipo de pessoa que rouba a nossa alegria é quando elas nos abandonam. As pessoas que nos abandonam nos jogam nas trevas. Escrito por um homem, ele diz o seguinte: pessoas, quando nos abandonam, nos jogam nas trevas da solidão. Ser abandonado por alguém que você ama, por alguém que você se dedica, por alguém que você dedicou a vida em estar ao lado dela, você se sente solitária, machucada, entristecida. Veja milhares de pessoas vivendo situações de abandono, e como essas pessoas estão tristes, solitárias, pessoas que foram abandonadas, amigos que te abandonaram, e fica sempre aquela pergunta: por que minha esposa me abandonou? Por que meu esposo me abandonou? E nós vamos nos sentindo culpados. E quando a culpa bate dentro de nós vamos perdendo a alegria da vida. Nós vamos perdendo o prazer de estar com outras pessoas. E ficamos sempre com o pé atrás com essas pessoas. Será que vão fazer o mesmo comigo? Será que eu vou agora dedicar a minha amizade, dedicar a minha fidelidade, dedicar o meu amor, dedicar os meus comprometimentos a tal pessoa? E será que lá na frente eu também não vou sofrer outra vez, outra grande decepção? E essas pessoas ficam sempre com o pé atrás. Por quê? Porque algum dia foram abandonadas e tiveram a sua alegria roubada. Pessoas nos tornam pessoas tristes e roubam a nossa alegria quando nós somos amaldiçoados e não abençoados. Você já foi amaldiçoado por alguém? Alguém já falou assim para você: vai para o inferno? Já é amaldiçoado comigo? Sai daqui, vai para o inferno. E você, como crente, sabe: eu não vou para lá. Quero não. Mas isso é amaldiçoado, isso é amaldiçoado. Pessoas já disseram para você assim: você não vale nada. Você já ouviu isso? Talvez você não, mas tem gente que ouviu. Você já ouviu alguém na sua família ou conhecido seu dizer para os seus filhos: olha, você não vai servir para nada quando crescer? E olha para o irmão e diz o seguinte: seu irmão é melhor do que você. Você não serve para nada. Você não vai crescer, não adianta. Olha para o seu irmão como ele é melhor do que você. O seu irmão cresceu, o seu irmão fez isso, o seu irmão fez aquilo, você não faz nada, não fez nada, você não serve para nada. Isso é maldição. Sem querer, essas pessoas os machucam. Está aqui o pastor Roberto, que com certeza atende várias pessoas no seu consultório, fruto de maldições como essa na sua infância, que foram machucadas e trazem um trauma tão grande dentro de si, que precisam de uma grande ajuda para se saírem dessa situação. Elas estão tão machucadas, não há alegria na vida dessas pessoas. Essas pessoas se sentem tão mal, tão abatidas, e se não forem tratadas, cuidadas, não receberem ajudas, elas podem ir a uma situação muito perigosa. Falamos aqui a outra oportunidade daquele jovem que não justifica o ato dele, mas quando você vai buscar saber as causas de tudo que levaram aquele jovem a cometer aquele crime naquelas crianças lá em Realê, você fica abismado. Lá atrás, seus pais faziam coisas incríveis, falavam coisas absurdas daquela criança.
Perigoso quando essas pessoas também nos perseguem, quando pessoas não nos deixam em paz. Tem gente que é assim. Você chega e diz: sai do meu pé, desgruda de mim, pelo amor de Deus. Tem gente que não te deixa em paz. É um carrapato que não te larga, só sugando teu sangue, né? E essas pessoas não te deixam em paz e não trazem paz, roubam a sua alegria. E há outras pessoas que nos caluniam, pessoas que nos rejeitam. Aliás, pessoas que mentem a nosso respeito, é terrível. E é interessante isso, irmãos. A calúnia é quando alguém diz uma coisa que você não fez. Isso é calúnia. E a calúnia é diferente da difamação. Difamação é quando alguém diz alguma coisa que você não é. Mas normalmente as pessoas que te caluniam, elas aumentam e falam ainda mais de você. Elas dizem aquilo que você não é. Além de mentirem, elas te difamam. E você acaba sofrendo com isso. Haverá então, irmãos, uma maneira de ter alegria apesar das pessoas, dos nossos relacionamentos, apesar dessas pessoas. Veja o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, no verso 3 e 4. Nós lemos. E agora no 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E o verso 20, não tem ninguém como ele tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo vai dizer o seguinte: olha, para você vencer essas pessoas que tentam minar a sua alegria, que tentam te entristecer, que tentam tirar a tua satisfação, o teu prazer de estar na presença de Deus, de estar na igreja, você tem que ter a atitude de Jesus Cristo. E ele usa como exemplo agora o jovem chamado Timóteo. Timóteo, para o apóstolo Paulo, era o tipo da pessoa que ele vai dizer: não tenho ninguém. Olha, querido, ele considera Epafrodito, ele considera muitas outras pessoas. Ele tem Lucas que acompanha ele durante todo o tempo. Ele está aprisionado em Roma, mas Lucas está com ele, cuidando das suas feridas, cuidando das suas enfermidades. Mas ele levanta a voz para dizer: olha, eu não tenho ninguém que tenha interesse por vocês como Timóteo tem. Porque Timóteo, ele olha por esses interesses dos outros muito mais do que por seus próprios interesses. Então a primeira atitude para nós é você saber quem realmente você é. Quem realmente somos nós? Que tipo de pessoas somos nós? Somos o tipo de pessoas que são capazes de roubar a alegria do outro, julgando os outros, mentindo sobre os outros, fazendo com que essas pessoas se tornem abaixo de nós, como essas que nos roubam a alegria. Nós nos colocamos como elas e nos posicionamos de uma maneira em que os outros se entristeçam em estar ao nosso lado. Nós precisamos descobrir quem somos nós. Precisamos saber quem de fato somos. Segundo, precisamos buscar o bem-estar das pessoas. E eu acho que, irmãos, nessa situação, nós temos que tirar a roupa de vítima. Ah, fulano fez isso comigo, fala mal de mim. Ah, não dá certo, eu não quero mais saber disso. Ah, 30 anos atrás, eu vi meu irmão falando uma coisa que nunca mais isso saiu da minha cabeça. E agora eu não consigo fazer mais nada, não adianta. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não dá.
tira a tua roupa de vítima e vista-se com as vestes de servo do Senhor. Isso o apóstolo Paulo tinha: eu sou servo do Deus Altíssimo. Coloque-se nessa posição, porque quando você olhar para as pessoas, você não vai se achar melhor do que elas, e nem tampouco elas vão querer te diminuir, porque você nunca permitirá que as suas agressões verbais, os seus julgamentos, as suas difamações, as suas mentiras, os seus abandonos tirem a sua alegria, te afastem de viver a vida cristã, te façam diminuídas. Não, jamais. O verdadeiro servo de Jesus não se deixa iludir por nenhuma outra coisa. Terceiro, abençoe as pessoas que tentam roubar a sua alegria. Pior coisa que as pessoas malvadas. Essa frase eu tirei de um livro, eu achei muito interessante. Guarde bem, se você puder escrever, escreva. A pior coisa que as pessoas malvadas podem fazer é nos tornar tão malvadas quanto elas. Vou repetir. A pior coisa que as pessoas malvadas podem nos fazer é nos tornar tão malvadas quanto elas. Nós vamos estudar isso semana que vem, sobre a ira. E na semana seguinte sobre vingança. Porque quando as pessoas nos machucam, o primeiro sentimento é de ira, raiva. Nós sentimos o desejo de vingança. Fez isso comigo, deixa eu estar, eu te pego na curva. Né? Aí a gente usa a Bíblia. O tempo é o melhor remédio. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, para chorar, e há tempo para se vingar. A gente inclui isso, há tempo para se vingar. Mas a Bíblia diz: abençoai os que vos amaldiçoam, abençoai e não amaldiçoai. Então o remédio para essas pessoas que tentam minar a tua alegria é você abençoá-las sempre. Há um tempo atrás eu lia esse livro de Warren Wiersbe e fala sobre ela, Seja Alegre. Ele dizia o seguinte: quando você estiver diante de uma pessoa que está tentando te menosprezar, comece a pensar em como abençoá-la. E eu me lembrei daquela frase. Eu estava conversando com alguém que estava me diminuindo e eu já estava me sentindo mal, e aí eu tive que cortar a pessoa e dizer o seguinte: mas eu queria dizer uma coisa, mas você é tão bom, eu quero que você seja melhor, que Deus te abençoe mais ainda. Aquela pessoa olhou para mim assim, ficou assim, já jogou para trás. Então, quando você abençoa as pessoas, você quebra as pessoas, você desmorona essas pessoas. Então as abençoe sempre. Responda com amor à falta de amor. Deus é amor, irmãos. E a melhor resposta que a gente tem que dar para essas pessoas é responder com amor. A gente tem falado muito aqui na nossa igreja, pastor Roberto, Deise, pastor Maurício. Nós temos falado muito sobre o que é viver esse amor bíblico na prática. É uma atitude em que você não tem que esperar sentir alguma coisa. Porque eu sinceramente penso que ninguém acorda pela manhã, e o melhor exemplo que eu dou é esse: sol bonito, você acorda de manhã e você olha pela janela e lá à frente está passando a pessoa que te julga, te critica, te mente sobre você, te difama, já te abandonou. É uma pessoa que sempre te coloca para baixo, e você: hoje eu acordei com vontade de amar aquela pessoa. Ninguém acorda assim, não é verdade?
Você acorda feliz da vida, mas quando olha aquela pessoa, nossa, eu te pego, né? Então você não fica esperando sentir vontade de amar alguém. É decisão, Marcelo. Marcelo já aprendeu, então espere ser amado pelo Marcelo sempre. Você tem que decidir amar, não há como fazer de outra maneira. E por último, irmãos, perdoe as pessoas. Perdão também como amor. Não espere sentir um sentimento em que você tenha vontade de perdoar, porque você não vai sentir isso não. Eu conheço algumas pessoas que estão aprisionadas na alma porque não conseguem perdoar alguém. Conversei com uma pessoa recentemente, essa pessoa me dizia: pastor, o que eu faço? Eu não consigo perdoar fulano. Eu falei assim: por quê? Pastor, eu não tenho a mínima vontade de perdoar. Eu falei assim: então você já descobriu o bom caminho. Você não vai sentir nunca esse desejo de perdoar ninguém. Você tem que decidir perdoar. Então levante a cabeça, vista-se de servo, enfrente a situação, chegue diante da pessoa e diz: ó, eu te perdoo. E a situação que essa irmã me contou era uma situação muito delicada. E ela dizia: o senhor perdoaria? Eu falei assim: humanamente não. Mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, queridos. Nós, como servos, temos que fazer a vontade daquele que nos ensina a fazer o que é certo, a fazer o que é correto, o que é melhor para nós. O que é melhor para nós é perdoar, mesmo quando achamos que não devemos. Perdoar não é esquecer. Ninguém esquece quando foi maltratado, humilhado, abandonado, julgado, difamado. Ninguém esquece isso. Porque isso deixa marcas, cicatrizes. Mas você não pode ficar mexendo na cicatriz, mexendo na ferida. Porque se toda vez quando você for mexer na ferida, essa ferida vai se abrir. E ao abrir a ferida vai doer, querido. Então é melhor deixar a ferida como está, cicatrizando, cicatrizada. Deixa lá, não fica. Eu já falei aqui uma vez, e já dei o exemplo claro, que eu tenho aqui, quando eu era pequeno, meus pais estão aqui, meu pai e minha mãe, eu era pequeno, tomei um tombo, eu lasquei aqui o supercílio. Tenho cicatriz aqui, tomei ponto aqui no supercílio. Mas, queridos, eu não fico mexendo toda hora, porque toda hora que eu aperto isso aqui, eu tinha 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade, sei lá, mas eu já estou marmanjo, e se eu aperto isso aqui, dói. Dói. Não dá para ficar toda hora apertando e me lembrando: ai, por que eu caí, machuquei? Eu vou sentir dor. Então, quando você decide perdoar, você decide não esquecer, mas você decide não ficar mexendo na ferida. Isso é muito comum entre casais. Alguém faz uma coisa com o outro e dizem, né? Aliás, a gente escutou aqui no vídeo que a gente viu, né? Que mulher tem memória do elefante, você sabe disso, né? Mulher lembra de tudo. Homens, cuidado, hein? Ó, jovens, vocês que um dia vão casar, escolham bem a adversária de vocês. Escolham bem, porque elas vão se lembrar de tudo. Lá na frente, 30 anos de casado. Outro dia minha mulher falou assim: você lembra quando você era namorado, que a gente era namorado? Eu falei: você lembra disso? Eu nem lembrava mais que eu te namorava, para mim eu já tinha casado com você direto. Mas elas lembram, não é? Mulher lembra de tudo. E só porque mulher tem essa coisa, né? Memória de mulher é terrível, irmão. Você sabe que mulher, quando olha para outra mulher lá do outro lado da rua, ela olha lá para outra mulher da rua, ela
já sabe a cor do vestido, a sandália, o tipo de cabelo, o batom que ela está vestindo, o brinco, ela sabe de tudo. E quando a mulher atravessa para o lado, ela fala para outra assim, ela está com a mesma roupa, eu vi ela semana passada com essa roupa. O sapato é um deles, ela não tira esse sapato. Misericórdia, mulher assim, homem não, o homem esquece. Né? O homem esquece, mas olha, querido, perdão não é para ficar mexendo. Não mexa na ferida, porque vai machucar. Queridos, se ficarmos sempre achando que as pessoas nos podem roubar a alegria de viver, nós seremos as piores de todas as criaturas. Você foi criado para ser uma bênção na mão de Deus, ser bênção na vida dos outros. Você foi criado para ser alguém especial por Deus. Então você e eu devemos nos levantar. E se alguma coisa tem te entristecido, tem tirado a tua alegria, levante-se, se põe de pé outra vez e diga: não vou permitir que a minha alegria seja roubada e minada. Nenhum tipo de pessoa pode te colocar abaixo do que você é para Deus. Porque para Deus, Deus olha para você e diz o seguinte: você é meu filho, você é minha filha, você é meu filho, você é minha filha e eu te amo. E ninguém pode tirar isso de você. Então não permita que as pessoas acabem com a sua alegria. Se você perdeu a alegria por causa de determinadas pessoas, eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma entrega das roupas velhas, das roupas de vítimas, das roupas de acusadores, pedindo cura, restauração para a sua alma, passando a abençoar aqueles que tentam roubar a tua alegria. Se você entende assim, irmãos, como eu entendo e como o apóstolo Paulo nos ensina, coloque-se de pé, vamos orar. Queria convidar o Ministério de Louvor para cantar Não é verdade? E talvez você esteja vivendo uma situação assim. Abaixe a sua cabeça. Vamos orar. E onde você está aí no seu lugar, comece a falar com Deus, pedir que o Senhor restaure o teu coração, restaure a tua alma. E talvez na sua oração você também possa colocar: Senhor, se em algum momento, quem sabe em algum momento da minha vida eu também fui um julgador, alguém que abandonou alguém, tratou com leviandade a lealdade de outro, alguém que sofreu por causa da minha pessoa. Eu quero te pedir perdão nessa manhã. Eu quero colocar a minha alma nas tuas mãos, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa que minha alegria de outras pessoas. Eu quero fazer que meus irmãos, meus amigos, meus familiares sejam abençoados por mim. Eu quero ser um canal de bênção. Coloque isso diante do Senhor. Amado Deus, nós queremos chegar nesse dia. Somos o jardim. E pedir a Deus que o Senhor trate do nosso interior na profundidade. Seu texto dele. Visita o coração de cada um dos que aqui estão nessa manhã. Somente nós, individualmente, sabemos como temos sofrido essas injustiças,
calúnias, difamações, abandonos, de pessoas que querem ser melhores do que nós, e essas pessoas, sem saber, estão tirando o nosso prazer de vida cristã, tirando a nossa alegria. Limpa a minha alma, Senhor, limpa a alma dos teus filhos. Mas também, se porventura em algum momento da minha vida, ou da vida dos teus filhos, nós nos tornamos pessoas semelhantes, capazes de entristecer outros, Senhor, perdoa-nos, em nome de Jesus, e nos ajuda a consertar essas situações, nos ajuda a ir ao encontro dessas pessoas, ao reconhecer que falhamos, que pecamos, pois nós queremos o bem-estar delas e não o mal, queremos abençoá-las, queremos ser canal de bênção do Senhor e não pedra de tropeço para ninguém. Abençoa a nossa vida, abençoa esta igreja que o Senhor tem alimentado de uma maneira tão especial com a tua palavra. Continua nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus. Vamos adorar sobre o jardim que é regado pelo Senhor, onde há perdão e há um cuidado do Pai. Aleluia. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o pão que flui de Cristo, exalando cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar entrar, o perdoarei de coração. Esta é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros, o amor que flui de Deus e nos tem feito um em Cristo, tendo fruto em comum. Deus querido irmão, se na caminhada ao se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, a você vai liberar. Aleluia.